Nós vamos agora nos conectar com o Dr. Sebastião Domingues, que é o editor da coluna Na Visão do nosso portal aqui da SP Rio Mais. Já aparece aqui na minha tela. Dr. Sebastião, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos ouvem ou veem. Muito bem, doutor, vamos começar aqui com algumas das principais notícias. Aliás, deixa eu até comentar, porque eu comecei o jornal sem comentar que o Zé Guilherme pegou uma folga e aproveitou a emenda de feriado, então a gente deixa o Zé Guilherme descansar um pouquinho, aproveitar esse descanso, e ele retorna então na segunda-feira, portanto, essa ausência do Zé Gui. Você também vai descansar um pouquinho também, né, doutor? É ser feriado ou não? Eu, na verdade, agora estou no Rio, né? Vim visitar minha sogra. Vou ficar por aqui, mas não vou desfilar na escola de samba, não, tá? Dessa vez não. Não, já desfilei, mas faz tempo. Muito bom, muito bem. Vamos com os destaques aqui. Vamos falar exatamente sobre essa questão de pandemia, escola de samba, carnaval. Os Conselhos Nacionais de Saúde pediram ontem que o Ministério da Saúde adote o prazo de 90 dias para revogar o fim da emergência de saúde pública da Covid-19 no país. O CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e o CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, alertam para o risco de desassistência à população com o fim das medidas adotadas na pandemia. As secretarias também pedem medidas de transição, como a mobilização para a vacinação e a elaboração de um plano de retomada capaz de definir indicadores e estratégias de de controle com vigilância integrada das síndromes respiratórias. Os pedidos surgem depois do Ministério da Saúde anunciar no último domingo o fim da emergência de saúde pública de importância nacional relacionada à Covid-19. Doutor Sebastião. É isso aí. Tá me ouvindo? Sim. Tá, né? Então tá bom. Ontem, por acaso, eu escutei a entrevista do presidente do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários. São dois conselhos, um dos secretários municipais e um dos secretários estaduais. E ele afirmou o seguinte, que eles estavam conversando com o Ministério, tá certo? E haviam pedido ao Ministério o prazo de 90 dias para poder fazer essa transição. E que foram surpreendidos no sábado, véspera da Páscoa, quando o ministro informou que ia ser 30 dias esse prazo. Hoje, agora, ele está até dizendo que vai ser de 30 a 90, ainda não, na verdade, ele ainda não publicou a portaria. É claro que o ministro ir para a televisão no domingo de Páscoa fazer um anúncio desse foi, obviamente, uma medida política, né? Para fazer uma média com a população. Mas vamos aos fatos. O fato é o seguinte, a epidemia, nós agora estamos, vamos dizer assim, já espero que a gente possa dizer que a gente está numa endemia. O que é uma endemia? É quando você tem um número de casos que fica ali na população, mas não chega a explodir, né? É o que acontece com a gripe, por exemplo, hoje em dia, né? É possível que a gente esteja caminhando para esse cenário, mas não é certeza que a gente esteja caminhando por esse cenário, porque os casos continuam acontecendo e em torno de 100 pessoas morrem todo dia por conta disso. Por isso a necessidade da avaliação técnica. Essa questão do prazo que os secretários estão pedindo é uma questão, vamos dizer assim, burocrática e ilegal. Por quê? Porque no serviço público, para você contratar os serviços, você precisa fazer sempre uma licitação. Em casos emergenciais, você pode ser dispensado de fazer a licitação e fazer uma compra direta ou uma tomada de preço para fazer a compra. E é isso que os secretários alegam. Quer dizer, eu tenho, por exemplo, contratado uma empresa de limpeza em regime de contratação de urgência que eu contratei porque eu aumentei o número de leitos para atender a Covid. Se eu perco esse decreto da emergência, esse contrato passa a ser irregular. Eu posso ter que mandar todo mundo embora de uma hora para outra e posso não estar podendo ainda mandar todo mundo embora. A mesma coisa a compra de insumos e tal. Se você tiver um repique da epidemia no Brasil, uma quarta onda, aí você vai ter dificuldades para implementar as ações práticas de compra de equipamento, material, contratação de pessoal, para poder fazer frente a isso aí. Então, o que eles estão pedindo não tem nada de absurdo, né? Vamos aguardar, ver se o ministro atende, né, para evitar problemas que depois o prefeito ou o governador vai ter que responder no Tribunal de Contas
sobre essas contratações. Vamos aguardar. Mas, de qualquer forma, a decisão foi mais política do que técnica, né? Muito bem. Hoje, entidades que representam os caminhoneiros iniciam uma caravana para protestar contra a política de preços da Petrobras. A intenção dos motoristas é sair de Curitiba, no Paraná, e percorrer diversas cidades do Brasil onde as carreatas serão organizadas. O objetivo é chamar a atenção das autoridades e pedir o fim do PPI, que é o preço de paridade internacional, além da reestatização de empresas estratégicas. Para os caminhoneiros, é lamentável e inaceitável que o governo ainda apoie a paridade de preços dos combustíveis com o mercado internacional. A lista de cidades por onde a carreata deve passar ainda não foi divulgada. Doutor Sebastião. Fácil de falar, difícil de fazer, né? Quer dizer, as pessoas têm que entender que quando se fala em paridade, o que está se fazendo, na verdade, é garantir também o abastecimento, porque o Brasil ainda importa produtos refinados, como diesel, gasolina, e também tem que importar um pouco de petróleo para fazer um blend, para fazer uma mistura, para que o nosso próprio petróleo possa ser refinado nas nossas refinarias. Apesar de a gente ter uma produção de 3 milhões de petróleo dia, de barris por dia, que teoricamente nos dá autossuficiência, não nos dá autossuficiência nos derivados por causa do refino desse petróleo, que era petróleo leve, passou a se importar, a tirar o petróleo da Bacia de Campos, que é um petróleo mais pesado, teve que se adequar as refinarias para o petróleo pesado, e no pré-sal o petróleo é leve, tem que se adequar as refinarias para esse novo tipo de petróleo. E vale lembrar aqui a famosa refinaria de Abreu e Lima, né? Que no governo Lula essa refinaria foi aumentada, foi implementada junto com o governo da Venezuela, né? Numa jogada política, eminentemente política, para que se processasse o petróleo da Venezuela. A Venezuela não pôs nenhum tostão na refinaria e também não veio o petróleo da Venezuela para ser refinado, então ela não podia refinar o petróleo do tipo brasileiro. Ela teve que ser modificada, está sendo modificada. A Petrobras tentou vender essa refinaria, não conseguiu, então está mudando a refinaria para poder utilizá-la, né? E a questão da paridade leva também à questão do problema do transporte em si, né? Por causa das como nós temos poucas refinarias, são 16 no Brasil todo, e a maior parte concentrada no Sudeste e na Costa Leste, você só tem uma em Manaus, por exemplo, quer dizer, o Acre tem que importar a gasolina ou daqui de baixo, né, São Paulo, Mato Grosso, ou de Manaus, e tudo isso tem transporte, esse transporte é levado por diesel, então isso também encarece a gasolina. Para você ter uma ideia, o Maranhão, por exemplo, ele compra mais gasolina do exterior do que da Petrobras, porque o frete é mais barato para ele importar de outros países ali da América Latina do que trazer dos estados do Sul e Sudeste do Brasil. Então, tudo isso está atrelado ao preço do combustível em geral, né? Porque o navio que faz o transporte para o Maranhão, obviamente, usa combustível comprado lá fora e é também baseado em dólar. Resumindo, não tem como você fugir da paridade, porque se você fugir da paridade, para você fugir da paridade, você teria que ter autossuficiência total de toda a produção, tá certo? E abrir mão de um valor que você tem. Então você tem um petróleo que custa, por exemplo, $100 o barril, e você resolve vender dentro do país por $50 o barril depois de refinado. A empresa que fizer isso, seja a Petrobras ou seja outra refinaria, que existem outras refinarias, está perdendo dinheiro, porque se ela pode vender por 100 lá fora, por que ela vai vender por 50 aqui no Brasil? E aí também você tem que pedir a paridade da soja. Você tem que pedir a paridade do trigo, porque, por exemplo, por que a soja sobe, por que o azeite, o óleo de soja subiu no Brasil, sei lá, 50% em um ano? Porque eles estão pagando mais caro a soja lá fora do que aqui. Então, para que o produtor não exporte toda a soja, você tem que pagar para ele no Brasil o preço que ele consegue na venda lá fora. Nós vivemos uma economia aberta e globalizada, quer dizer, você vai exigir que a empresa tenha prejuízo? Isso é a primeira questão. A questão do óleo diesel, dos combustíveis em geral,
passa também pela questão tributária, que é muito, duas questões importantes. Na gasolina, a questão tributária e a questão da adição do álcool, que o álcool é obrigatório a adição hoje de 27% de álcool na gasolina. Isso foi feito há tempos atrás para estimular a indústria do álcool no Brasil e para você aumentar a produção de álcool. E acabou virando uma armadilha porque o álcool também está caro, tá certo? Então, 27% dos 100 litros que você coloca no seu carro, 27 litros são de álcool. E esse preço do álcool também impacta. Então, por exemplo, Manaus, você tem que pegar o álcool daqui de São Paulo e levar para Manaus de navio para fazer a mistura na gasolina. Então, é um monte de fatores, né? Um fator que eu achei importante, que parece que chegaram no acordo, é a questão do ICMS. Apesar dos estados dizerem que o ICMS não é o pai da criança, o motivo do preço da gasolina, que é verdade, porque na verdade o preço começa na produção pela Petrobras, o ICMS do jeito que estava, como proporcionalidade, eu já falei isso aqui outras vezes, era uma máquina de arrecadação para os estados, porque a Petrobras subia o litro da gasolina de R$1 e era pago de ICMS 30 centavos, que era 30% do valor da gasolina. Quando a Petrobras aumentava o preço para R$2, o ICMS pulava para 60, porque era 30% de 2. Então, quer dizer, é muito mais correto, como é a CID, por exemplo, que é um outro imposto que incide, que seja um valor. Porque senão, toda vez que aumentar o preço na base, você aumenta o imposto na ponta e os estados estão dando risada, que isso é ótimo para eles, mas impacta no bolso do consumidor. É mais um fator, não é o principal, mas é um fator importante. O que eu acho que poderia ser feito, é uma discussão, né, é a questão do subsídio do diesel. Você veja bem, no Brasil, só podem usar diesel os caminhões, né, carros de transporte, picapes ou veículos 4x4. O carro normal não pode usar diesel. Por quê? Nos outros países todos podem. Para você poder, então, controlar o preço do diesel sem subsidiar o usuário da gasolina. Porque quando você faz um subsídio geral ou você corta um imposto geral, você beneficia o transporte, mas você beneficia também o cara dono de carrão que está passeando para lá e para cá. Então precisa ponderar tudo isso, né? Aí vão dizer alguns, mas o taxista e o motorista aplicativo também usa gasolina. Pois é, usa porque quer. Deveria converter para o GNV, que é muito mais barato, a economia, além de ser mais barato o preço, é muito mais econômico do que a gasolina. Quer dizer, o motorista de aplicativo profissional ou o motorista de táxi tem que converter para o GNV. Aí você trabalha com o GNV e com o diesel com uma política de preços diferente da gasolina. Mas a paridade, se for feita efetivamente, vai levar à falta de produto na bomba. Ontem, o presidente do Superior Tribunal Militar, o Luiz Carlos Gomes de Matos, comentou com um tom de desdenho sobre a divulgação dos áudios dos anos 1970 de integrantes do próprio tribunal que comprovam a prática de tortura durante a ditadura militar. Nenhuma para dar. Simplesmente ignoramos uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo, né? Então, aconteceu aí durante a Páscoa, garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou. Não? Garanto que não estragou a Páscoa de nenhum de nós. Apenas a gente fica incomodado que vira e mexe, vem, não tem nada para buscar. Hoje vão buscar em passado, rebuscar o passado, agora vão rebuscar o passado, só varrem um lado, não varrem o outro. E é sempre assim, nós já estamos acostumados com isso. Diálogos sobre a tortura foram revelados no domingo pelo jornal O Globo, através da colunista também, a Miriam Leitão. Todos os áudios são de sessões realizadas no Superior Tribunal Militar em Brasília, gravadas pelo próprio tribunal. Doutor. É interessante o ato falho que ele comete, porque ato falho é quando você fala uma coisa e, na verdade, você está querendo dizer outra, né? Se ele diz que isso realmente não atrapalhou em nada a vida dele, por que ele está comentando? Se ele diz que é uma coisa que é irrelevante, por que ele está comentando? Quer dizer, o correto seria ele não comentar
se é uma coisa que realmente é irrelevante. O primeiro passo é a questão do comportamento aí do general. A segunda questão é que eu acho que os militares perderam uma grande chance de fazer do limão uma limonada. Porque quem leu a matéria, quem ouviu os áudios, viu lá que grande parte dos membros do Tribunal Militar estavam preocupados com a possibilidade de estar havendo tortura e que isso deveria ser apurado e que isso deveria ser contido. Eles não, no Tribunal Militar, eles, em momento nenhum, eles incentivaram a prática ou deram risadinhas, né? Como alguns generais fizeram ontem, né? Deram risadinhas sobre o problema. Então, acho que aí tem duas questões. A primeira questão é a seguinte: alguém duvida que existiu tortura no governo militar? Não. Ninguém duvida disso. Alguém duvida que alguns policiais ainda hoje abusam do poder que eles têm e promovem tortura ou assassinatos indevidos de foragidos, etc. e tal? Também ninguém duvida. Quer dizer, isso é fato, isso existe. E existiu. Agora, o problema é você tratar isso com seriedade, porque a função do jornalista é trazer à pauta os fatos que aconteceram. Agora, o fato concreto é o seguinte: isso é passado. Enquanto você não fizer as pazes com o seu passado, você não tem condições de avançar para o futuro. Quer dizer, os generais que se manifestaram deveriam ter se manifestado no sentido de, não, realmente isso aconteceu, é lamentável o que tenha acontecido, mas a gente tem que lutar para que não aconteça nunca mais. Quer dizer, defender a democracia e falar contra qualquer possível movimento militar em outro sentido. Resumindo, é importante que isso seja apresentado, porque as gerações mais novas podem não saber de tudo isso que aconteceu, mas eu volto a dizer, eu acho que o Exército perdeu a chance de fazer do limão uma limonada e acabou cutucando mais ainda o problema. E falando sobre as eleições 2022, o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, prevê utilizar cerca de 15 milhões de reais do fundo eleitoral para sua campanha. Em entrevista ao programa Pânico da Rádio Jovem Pan, Felício declarou que chegou a devolver dinheiro do fundo eleitoral em sua última campanha a prefeito e que agora deve precisar desse valor para seguir sua campanha ao governo do estado de São Paulo. Segundo dados, o PSD deve receber cerca de 334 milhões de reais, entrando em quinto lugar entre os partidos que receberão os maiores valores do benefício que é alimentado pelo Tesouro Nacional. Doutor Sebastião. Pois é, né? No Brasil se diz que as campanhas políticas não são públicas, né? Mas o dinheiro vem todo do governo, né? Tanto do fundo eleitoral, que é o fundo específico para campanhas, que vai ser aí de quase 5 bilhões. O PSD do Felício vai receber 334 milhões de reais, né? E através do fundo partidário, que é feito para manter os partidos. Quer dizer, na minha opinião, quem tem que manter os partidos são os filiados, né? Não o governo, né? Se o partido tem uma ideologia importante, que realmente as pessoas acreditam, esses filiados acreditam no partido, não o governo. Essa é a discussão à parte. Primeiro, tem uma falha aí no texto, que é o seguinte: efetivamente, né, quem devolveu o dinheiro da última campanha do Felício foi o PSDB de São José dos Campos para o PSDB nacional. Quer dizer, esse dinheiro não voltou para o governo, ele voltou para o fundo partidário do PSDB. Portanto, esse dinheiro não vai para o candidato Felício do PSD de dado, porque são partidos distintos, fundos eleitorais distintos. O que ele quis dizer é que as campanhas do PSDB, até onde eu sei, em São José, sempre foram campanhas econômicas, né? Do ponto de vista de gastar pouco dinheiro. E ele está querendo dizer que ele vai tentar fazer a mesma coisa, já que ele é egresso do PSDB de São José, a mesma coisa no governo estadual. E, na verdade, eu ouvi a entrevista ontem, ele não deu, ele deu assim ele praticamente chutou, né? O fato concreto é que as campanhas eleitorais hoje devem ser mais baratas do que foram no passado, por alguns motivos. O primeiro motivo é o seguinte: não se pode mais distribuir
camiseta, boné, etc e tal. São coisas que, se você colocar numa campanha de governador, você vai distribuir milhares dessas camisetas e bonés, ou milhões, né? No São Paulo são 20 e poucos milhões de eleitores. Então, já é uma economia grande. Segundo, a campanha eleitoral televisiva sempre foi muito cara, né? Porque os gurus da televisão cobravam muito caro para fazer essas produções. E a internet veio ocupar um espaço muito grande nas campanhas, as mídias sociais, e com isso derrubou um pouco a importância da campanha televisiva. Além de tudo, na campanha televisiva hoje você não pode mais, por lei, fazer grandes alocações, fazer grandes... Tem que ser uma apresentação mais simples, o que também barateia o custo. Eu acho que... Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu acho um pouco provável que ele devolva dinheiro dessa vez, porque a campanha para o governador é uma campanha muito mais cara, porque o leque de pessoas e municípios é muito maior do que hoje. Com a gasolina cara, né, Rodrigo, ele vai ter que rodar muito de carro por aí, se é que vai rodar de avião, para poder visitar o estado todo, né? Vamos ver o que acontece. Já apelidaram de Felício Móvel, né, para poder percorrer aí o estado de São Paulo, até porque ele precisa ser conhecido também, né, doutor? A questão... Aí estão as mídias sociais para isso também, né? O Pânico, por exemplo, é uma televisão que tem uma grande repercussão, né? Uma grande audiência. Né? Muito bom. Participação do doutor Sebastião Domingues aqui conosco nessa manhã. Lembrando que a coluna do doutor está no nosso canal no YouTube e também no nosso portal spriomais.com.br. Obrigado, doutor. Ótimo feriado para o senhor. Para vocês também, e bom descanso, e vamos pular o carnaval. Acho que não, né? Carnaval fora de época é meio esquisito para quem não é, como é que se diz, não tem o DNA do carnaval no sangue, né? Muito bem, tá certo. Um abraço, então. boa tarde. Abraço, até mais.